Alô, boa tarde a todos que estão assistindo aqui e em casa o Arquivo em Prosa, que é um evento mensal aqui do Arquivo Nacional, que traz temas relacionados à arquivologia e suas áreas afins. Esse mês, aqui em novembro, a gente traz a professora Maria Helena de Macedo Versiani, que é pesquisadora do Museu da República, historiadora, graduada em História pela Universidade Federal Fluminense, possui o mestrado em História Social pela mesma universidade e o doutorado em História, Políticas e Bens Culturais pelo CPDOC, FGV, e o pós-doutorado em História também na UF. E ela vai falar um pouco sobre a Revolução de 1917, Revolução Russa, que completa esse ano, então, 100 anos, e teve muitos desdobramentos, obviamente, não só na Rússia, né, mas no mundo inteiro, e que tem impacto nas sociedades até os dias de hoje, inclusive, principalmente no mundo dos trabalhadores. A professora Maria Helena Versiani, ela vai falar um pouco sobre a Revolução Russa de 1917, mas no campo brasileiro, né, o trabalhador brasileiro e os seus sentidos culturais. A gente agradece a audiência daqui de casa, quem tiver em casa perguntas que encaminhem pela página de transmissão ao vivo do Arquivo Nacional, que depois eu encaminho aqui a professora Maria Helena, que a gente agora recebe para comentar um pouco sobre esse tema. Oi, boa tarde. Eu vou ficar aqui para eu poder ver também o PowerPoint. Bom, eu sou Maria Helena Versiani, ele já me apresentou. Eu trabalho no Museu da República, no setor de pesquisa histórica do museu. Estou muito contente de estar aqui. Às voltas com o tema dos 100 anos da Revolução Russa, que é um tema que me mobiliza e que eu gosto de valorizar. Então, muito obrigada pelo convite. O título da minha comunicação é Após a Revolução de 1917, o trabalhador brasileiro e seus sentidos culturais. Minha intenção aqui é pensar e relacionar duas narrativas sobre essa categoria, trabalhador, né? Uma relacionada ao projeto de construção de uma sociedade comunista, e a outra que tem valor no acervo, tem valor social, no acervo museológico preservado no Museu da República, onde eu trabalho. Bom, o Museu da República é uma instituição nacional, né, pública, né, e tem preserva acervos com a intenção de trazer representações sobre a história do Brasil, o Brasil republicano, sobretudo, e também reflexões sobre o mundo social. Em geral, o acervo do museu, diferente daqui do Arquivo Nacional, ele predominantemente é um acervo privado, quer dizer, é formado por doações. A minha hipótese, eu vou voltar, é que a gente pensar essas duas narrativas sobre o trabalhador junto, nos ajuda a entender, bom, primeiro, alguns impactos da Revolução Russa na vida política nacional, né? Depois também entender que o trabalhador não é uma categoria estática, né, dada. Existem muitas maneiras de dar sentidos ao que é o trabalhador e o que é o lugar, o seu lugar no mundo social. Bom, e por último também, perceber que a formação de acervos, ela acontece sempre em conexão com sentidos sociais. Quer dizer, o que é isso? É a ideia de que, quando a gente forma um acervo, necessariamente a gente tem algum entendimento sobre o que deve ser preservado, né, como um legado do passado para o presente e o futuro. O que deve ser transformado em patrimônio cultural. Né? Porque todos os bens desse mundo são bens culturais. Né? E todos os objetos, que é o que eu vou trabalhar aqui, acervo museológico, também são bens culturais, porque falam de formas de viver. Né? São formas de vestir, formas de se comunicar, forma de escrever. Enfim, são maneiras de viver no tempo e no espaço histórico.
Então, se todos os bens são bens culturais, por que alguns bens são musealizados e outros não? Quer dizer, como é que se define o que deve ser transformado em patrimônio cultural? Por que alguns objetos são investidos de recursos públicos, né, são tratados, preservados e percebidos, reconhecidos como um instrumento de conhecimento, de pesquisa para as gerações futuras, e outros não são? Quer dizer, essa é uma questão ampla, né, mas que, para a nossa conversa hoje, eu acho que, no mínimo, a gente pode dizer que envolve atribuição de valor. Quer dizer, o que merece o status de patrimônio cultural. Né? Quais são as razões e os sentidos sociais por trás da transformação de um objeto em patrimônio cultural. Quer dizer, com tudo isso na cabeça, esse é o meu pressuposto, que eu vou tentar aqui trazer algumas ideias, algumas reflexões sobre essas duas narrativas sobre o trabalhador. Bom, o historiador Marc Ferrot, ele já deixou registrado, né, que a Revolução Russa inscreveu na história o projeto socialista. Quer dizer, e as aspirações, o discurso por trás desse projeto era a construção de um mundo comunista. Quer dizer, com a superação da sociedade de classes, com a instituição da igualdade de direitos entre os homens. Né? E por trás dessas aspirações, um valor era a afirmação do trabalhador como a força protagonista, a força motriz da sociedade, do mundo social. Quer dizer, e a afirmação de que o trabalho não pode submeter o trabalhador, que é urgente que todas as formas de injustiça social que marcam a vida do trabalhador têm que ser eliminadas. Quer dizer, é a ideia de criar um novo mundo, né, onde o trabalhador é visto como força protagonista desse mundo e uma coisa importante, como força protagonista das decisões políticas que vão definir o rumo desse mundo social. Esse é um ponto importante. Né? Para isso, é preciso desconstruir qualquer sentido, qualquer ideia de inferioridade ou de incapacidade política associada ao trabalhador. Né? Essas são noções que preenchem de sentido a categoria trabalhador dentro de um projeto comunista. Agora, para falar da outra narrativa, quer dizer, a gente tem que ter em conta que, no Brasil, o trabalho é percebido como fator indispensável à inserção do indivíduo na sociedade. Quer dizer, para nós, o trabalho é uma chave importante de pertencimento social. Quer dizer, o trabalhador é mais importante do que o cidadão. Né? Se você está desempregado, você é praticamente um marginalizado social. Você encontra muita dificuldade de se afirmar como cidadão. Né? E isso tem história. Quer dizer, esse pensamento, essa condição, isso tem história. E um marco importante nessa história é a ascensão de Vargas como presidente da República no Brasil. Quer dizer, Vargas, ele foi presidente, a gente sabe, né, em 2 períodos, de 1930 a 45, e depois ele volta eleito em 1951 até 54, quando ele se suicida. Né? E na era, esses 2 períodos ficaram conhecidos como a Era Vargas. Quer dizer, e durante a Era Vargas, o Estado ele assume uma determinada forma de valorização do trabalho e do trabalhador. Quer dizer, Getúlio Vargas toma para si a responsabilidade e a tarefa de regulamentar o trabalho e de instituir leis trabalhistas. A gente está falando da licença maternidade, está falando do salário mínimo, né, da adoção da jornada de 8 horas para o trabalho na indústria. Quer dizer, uma série de leis trabalhistas que vêm para beneficiar o trabalhador e para transformar para melhor a forma do trabalhador viver a sua cidadania.
né? Essa é a base. O Estado, em Vargas, ele se apresenta como um Estado de compromisso com o trabalhador, né? Só que a relação entre Estado e sociedade, nesse momento, é profundamente autoritária. Quer dizer, Getúlio Vargas, ele cuida para eliminar qualquer canal de luta direta, de luta política direta do trabalhador, nesse momento. A primeira, não diria a primeira, mas uma das primeiras medidas, porque foi em 1930, de Getúlio Vargas, foi a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. E o Ministério do Trabalho passa a exercer controle sobre o movimento, sobre todos os sindicatos, né? Quer dizer, essa maneira autoritária de lidar convivia com a ampliação de direitos trabalhistas, não é? Uma coisa interessante sobre isso é que, quer dizer, todos os avanços na área do direito trabalhista promovidos por Vargas já eram demandas dos trabalhadores desde a criação dos primeiros sindicatos no Brasil, né? No final do século XIX, quer dizer, esses trabalhadores já demandavam direitos e a devida valorização do trabalho, né? Demandavam melhores condições de vida, mas também a construção de uma identidade positiva do trabalhador. A gente tem que ter na cabeça que no final do século XIX, o Brasil, quer dizer, a abolição tinha sido recém-adotada, né? A escravidão tinha sido recém-eliminada. E esses trabalhadores, eles rejeitavam a ideia de associar o trabalho a uma coisa ruim, né? E rejeitavam também o sentido atribuído ao trabalho pela elite política naquela época de associar o trabalho a uma ação regeneradora e preventiva em relação à desordem social e à vadiagem. Quer dizer, isso era um ponto forte nas lutas sindicais naquele momento do início do século XX. Né? E toda essa luta, quer dizer, demandavam direitos e demandavam dignificação do trabalho também. Né? E tudo isso era feito em condições de muita precariedade. Quer dizer, o cotidiano do trabalhador naquele momento era de enfrentamento da exploração do trabalho, né, e a precariedade em geral. Eu trouxe um trecho do Cláudio Batalha, que é um pouquinho grande, porque ocupa 2 slides, mas eu acho que é muito assim, expressivo do que eu estou tentando reconstituir de ambiente daquele momento. Ele diz: a maioria dos trabalhadores estavam submetidos a largas jornadas de trabalho, que nos primeiros anos do século XX alcançavam 14 horas no Distrito Federal e 16 horas em São Paulo, com poucas possibilidades de descanso e de lazer. Esses trabalhadores moravam em habitações precárias, como cortiços, nas periferias dos centros urbanos, padecendo dos problemas de transporte e de infraestrutura, ou ainda submetidos ao controle patronal, caso das vilas operárias das empresas. No caso de doença, invalidez ou desemprego, o trabalhador que não contasse com o fundo beneficente da empresa ou que não contribuísse com sua própria iniciativa para alguma forma de sociedade que fornecesse auxílios, via-se inteiramente desassistido e tinha sobrevivência ameaçada, em virtude da completa ausência de políticas sociais. Quer dizer, o quadro era dramático, né, e contra essa situação, os trabalhadores demandavam direitos, e mais do que direitos, demandavam, e eu não estou martelando esse ponto aqui gratuitamente, mas demandavam uma nova identidade para o trabalhador. Né? E o legado de todas essas lutas, quer dizer, embora não tenha obtido assim, ganhos expressivos do ponto de vista material, né? Por outro lado, foi afirmada uma nova identidade para o trabalhador. Quer dizer, no final dos anos 20, você já tem, o trabalhador ganha importância e o trabalho ganha importância no imaginário político nacional. Né? E todo esse processo
não aconteceu sem influência do ideário comunista. Sobretudo depois da Revolução Russa. Porque a Revolução Russa foi um momento de luta heróica contra o capitalismo. Quer dizer, e que trouxe muitas esperanças para os trabalhadores. Né? Foi a primeira vez que o regime socialista se afirmava no mundo, né, e aos olhos dos trabalhadores de todo mundo. Né? Eu trouxe um trechinho, deixa eu ver se está aqui, tá, do Nelson Werneck, em que ele diz: com o proletariado no poder, num país das dimensões da Rússia, rasgava-se horizonte muito mais amplo por toda parte nas lutas operárias. Quer dizer, nenhum analista, se opõe à ideia de que a Revolução Russa influenciou o movimento trabalhista no Brasil. Aliás, não só no Brasil, né, mas para o que nos ocupa aqui hoje, é o movimento trabalhista no Brasil. Né, o Partido Comunista foi criado em 1922. Né, e foi criado como um legado da Revolução Russa. Quer dizer, ele se apresentava como um partido alinhado à Revolução Russa e repercutindo a ideia de que o trabalhador era o sujeito real da construção do regime comunista. Né? E essa ideia foi ganhando força nos movimentos sindicais. Cada vez mais força. E chega ao final dos anos 20 como a ideia hegemônica dentro do movimento sindical. Né? Se sobrepondo, inclusive, ao anarquismo, que até então tinha mais tradição nos sindicatos. Né? Quer dizer, depois da Revolução Russa, o comunismo cresceu como uma opção política viável para muitos trabalhadores. Né? Inclusive, muita gente do anarquismo migrou para o comunismo depois da Revolução Russa. Mas isso já é uma outra história. O PCB, quer dizer, ele pretendeu ser um instrumento de conscientização política, né? Um instrumento para a construção de amadurecimento político dos trabalhadores. Assim que ele se apresenta, assim que ele é criado. E Getúlio Vargas vai disputar com o PCB o voto à parcela dos setores populares que está mobilizada com o ideário comunista. Getúlio Vargas, naquele momento, se apresenta como uma alternativa ao comunismo, né? Assumindo e adotando o discurso da cidadania do trabalho, né? E da instituição de leis trabalhistas. Mas Getúlio Vargas não reconhece o direito do trabalhador de dirigir a sua própria emancipação política, que é um ponto nevrálgico, cirúrgico, para um projeto comunista. Né? Para Vargas, o governo é responsável por garantir que o trabalhador não seja marginalizado. Né? É o Estado que decide e que controla o movimento sindical possível. Né? Não se reconhece o lugar do trabalhador como ator político, senhor do seu destino. Quer dizer, Vargas promove a ampliação dos direitos trabalhistas, e isso é inegável. É inegável. Né? É em benefício dos trabalhadores. Mas tem um ponto com relação ao entendimento do que é o trabalhador e do seu papel no mundo que se diferencia aqui, daquilo que vinha ganhando força durante os anos 20. E aí chegamos no acervo do Museu da República, né? Porque o acervo do museu, eu estou me referindo aqui ao acervo museológico, a valeria para todos, mas eu fiz um recorte, porque a ideia é que seja uma apresentação curta. Né? O acervo preservado lá é muito expressivo desse discurso da cidadania do trabalho adotado pelo Vargas, né? A narrativa da valorização do trabalho que Getúlio Vargas assume. Né? O acervo museológico do museu tem em torno de 10 mil itens, quase 10 mil. Esses objetos, eles estão agrupados e organizados em 74 coleções museológicas. Né? Dessas 74 coleções, 63 são coleções de titulares, quer dizer, são nomeadas com o nome de alguma personalidade pública. E 11 coleções são coleções temáticas. Quer dizer, o acervo é
predominantemente um acervo biográfico, né? Entre essas 63 coleções, 29 são coleções de ex-presidentes da República, quer dizer, quase a metade são coleções de ex-presidentes da República. O que não é uma surpresa, né? Primeiro, não é uma surpresa, porque o Museu da República ele está instalado no Palácio do Catete, o edifício é o Palácio do Catete. O Palácio do Catete foi a sede da Presidência da República, né, entre 1897, finalzinho do século XIX, até 1960, quando a capital federal é transferida para Brasília, e aí o palácio, que era a sede da presidência, se transforma imediatamente em Museu da República, né? O palácio não nasceu como sede, quer dizer, ele foi construído em meados do século XIX por um comerciante de café e de escravos também, né? Um ricaço português, Antônio Clemente Pinto, que ganha o título de barão do Dom Pedro II, porque ele apoia a construção de uma estrada de ferro que acaba por auxiliar na circulação do café no estado do Rio, embora originalmente essa não era a intenção do barão de Nova Friburgo. Mas, enfim, o palácio tem esse sentido social, né, de ter sido um espaço de moradia e de poder, né, da elite. Né, e quando ele se transforma em Museu da República, todo esse simbolismo, né, e as circunstâncias como espaço de poder e de moradia do poder econômico é incorporado ao museu como memória valorizada da República, né, como expressiva da história da República. Bem, mas eu falei isso tudo para falar dos presidentes, que naturalmente, quando isso está nos jornais da época, quer dizer, a quantidade de ex-presidentes da República que fazem doações ao museu, quando sabe que a sede da Previdência vai se transformar em museu, né? Isso tem uma história que a gente não tem tempo de contar aqui, mas o fato, e o palácio não era só sede da presidência, ele também era residência de muitos presidentes e seus familiares. O terceiro andar do palácio era reservado para a família dos presidentes, e morava o presidente em exercício que desejasse. Agora, por outro lado, eu acho que a gente não pode perder da cabeça também, esquecer que a presidência da República, quer dizer, a figura do presidente da República tem força como representação do poder no imaginário político brasileiro. Quer dizer, portanto, só por aí não surpreende que coleções museológicas recebam nomes de presidentes da República, né? Isso se replica em outros museus também. Uma coisa que importante também da gente ter na cabeça é que as coleções... Bom, primeiro, são 29 ex-presidentes. E os outros? Os outros são políticos também, né, que ocuparam outras esferas de governo, são lideranças republicanas, são militares, enfim, o que eles têm em comum é o fato de serem representantes de setores da elite política, econômica e social no Brasil, né? E uma coisa que eu gostaria de falar aqui é que não costuma ser gratuita, não costuma ser desinteressada a doação de um acervo privado a um museu público, muito menos um museu público nacional. Porque a formação de acervos é uma maneira da gente celebrar memórias, né? Eu me atrasei, eu falei muito, as coleções biográficas são a maioria, destacam personalidades, que ocupam lugares socialmente privilegiados. Quer dizer, em nome das coleções, seguem a tradição de representar a República por meio da representação do poder republicano. De algum modo eu já havia dito isso, né? Mas formar acervos é uma maneira de celebrar memórias. E uma maneira de celebrar memórias que pode envolver a construção de identidades positivas para os titulares e para os seus herdeiros também,
Né? Celebrar a memória é um modo de você garantir um lugar entre os imortais. Né? E a legitimidade da figura pública, ela é confirmada em retratos, em bustos, em condecorações, em medalhas. Ela é afirmada. Né? O Pierre Bourdieu trabalha muito essa ideia com o conceito do poder simbólico. Né? Você encontra confirmação social de uma legitimidade dessa autoridade. E, quer dizer, as peças do museu também servem para cultuar os seus titulares. Né? E, de fato, no Museu da República, a marca dos acervos de titulares, das coleções de titulares, é o acervo que valoriza o titular. Quer dizer, essa é uma marca. Eu não trouxe muitas imagens, eu de fato tomei cuidado com o tempo da apresentação aqui, mas acreditem que não são exemplos isolados. Né? Esse, por exemplo, é um busto do presidente Juscelino Kubitschek. Eu acho que praticamente todos os titulares de coleção têm bustos lá no museu, guardados. Inclusive, tem titular que tem vários bustos no museu. E não são exemplos isolados, essa é uma marca do acervo. Eu estou trazendo algumas imagens só a título da gente ter a imagem também do que eu estou dizendo. Essa é uma talha que eu acho muito bonita com a figura do presidente Ernesto Geisel, que eu não acho nada bonito, claro. Mas a talha é um trabalho de arte muito bonito, que, olhando, é muito legal. Eu trouxe um vaso também de uma garrafa de areia, né, de um cearense que doou em homenagem ao Lula. Atrás desse vaso tem uma foto do Lula com a Marisa, pintada por ele. Foto não, uma pintura desse artista, Edgar. Enfim, é um acervo que exalta, de certo modo, se ele não glorifica, ele valoriza o titular. Né? Isso é interessante, porque essa valorização do titular ganha um tom muito, muito particular, um efeito especial, quando se trata de uma homenagem feita à autoridade pública pelo trabalhador. Né? E nesse aspecto, nesse quesito, a coleção Getúlio Vargas é campeã. Né? Todos encontram isso, mas Getúlio Vargas é campeão nisso. Né? Eu trouxe pouquíssimas, trouxe 2 imagens. Essa é uma estátua de bronze, né, que representa a justiça, é uma homenagem do Sindicato de Vendedores Ambulantes. Eu estudei esse acervo, eu fiquei impressionada de ver a quantidade de sindicatos e de trabalhadores. Se você for tipificar de trabalhadores no Brasil, é incrível, isso está esperando por um trabalho bonito. Essa placa de prata tem centenas de placas, de prata, de ouro, de bronze, que foi uma homenagem também a Getúlio Vargas, dos trabalhadores da indústria mineira, nem Juiz de Fora. São objetos que expressam confiança, respeito, gratidão, né? E que colocam a autoridade ao lado do trabalhador, legitimam a autoridade ao lado do trabalhador. Né? Bom, onde é que eu estou querendo chegar com essa comunicação? Né? A ideia é, no pós-Revolução Russa, o ideário comunista ganha força entre os trabalhadores brasileiros. Esse é o primeiro ponto que a gente conversou. Getúlio Vargas vai fazer o contraponto, né? Vai disputar o eleitorado do Partido Comunista. Né? E com aquele eleitorado que se identifica com a ideia da nova cidadania de trabalho, com uma nova ética do trabalho. Né? Vargas, nesse momento, e daí em diante, né, assume o discurso da cidadania de trabalho. Mas ele cobra o preço da não emancipação política dos trabalhadores, o que é um ponto caro ao projeto de um mundo comunista. Né? O acervo do museu, ele repercute essa narrativa de Vargas sobre o trabalhador. Por quê? No momento que reúne
objetos que parecem sugerir que o Brasil, república, é mais amigável para o trabalhador na medida em que haja governantes sensíveis às causas trabalhistas. Quer dizer, a questão é que o único ponto de divergência é que o governo é o protagonista na organização do mundo social, e não o trabalhador. O bom governo é aquele que governa para os trabalhadores, que faz pelos trabalhadores. Os trabalhadores não têm um papel político ativo, não é agente na construção dessa política. E eu, então, concluo, porque eu achei que valia a pena conversar sobre isso aqui, quando preparei esse trabalho, porque eu acho que no marco dos 100 anos da Revolução Russa, né, é interessante a gente ter uma pitada de atenção para o fato de que o esvaziamento do projeto de construção de uma sociedade comunista pode ter consequências muito ruins, né, para a naturalização da ideia de que os trabalhadores não devem ser protagonistas na definição das regras do jogo político, né? E eu acho que hoje a gente tem... Hoje em dia, os sindicalistas são um horror. Quer dizer, a maneira de pensar o sindicato e os sindicalistas, quer dizer, o papel deles não é nada valorativo, né? E eu acho que quando você tem as regras do jogo político, assim, como patrimônio das elites, que é o que acontece hoje no Brasil, até hoje, você acaba colocando permanentemente em risco cada avanço e cada conquista no campo dos direitos do trabalho. Que aliás, é o que está acontecendo novamente, né? Então, eu acho que também por isso era oportuno eu falar sobre isso aqui. Enfim, muito obrigada. Queria agradecer a professora Maria Helena Versiani e abrir para o público, mas antes disso eu queria fazer uma observação de quem está assistindo em casa, que a Ana Ludmila Ferreira, queria que você comentasse um pouco mais dessa justamente importância da presidência da República em tempos de ataques ao sistema presidencialista. E o que a história do museu conta sobre isso? O acervo. Então, pergunta boa, né? Que tem a ver com o calor do debate agora e o que o Museu da República tem a dizer. Eu acredito que aqui ela está... A questão é o que o acervo do Museu da República tem a dizer, né? O acervo do museu, ele foi construído ao longo do tempo, ele tem muita coisa contemporânea, mas a gente não tem nenhum acervo constituído agora. Agora, com relação ao tema, quer dizer, um acervo constituído sobre esse embate entre presidencialismo e parlamentarismo. Quer dizer, o acervo do museu é todo constituído, até, eu acredito que a última, eu não tenho certeza disso, mas a última doação feita ao Museu da República, se não me falha a memória, foi em 2006. Houve uma doação da coleção do Geisel, uma parte grande da coleção do Geisel. Mas eu não tenho certeza, não trabalho na área da museologia, mas da pesquisa, e acompanho sem atenção a tantos detalhes, né? Mas, enfim, esse momento do impeachment para cá, a gente não tem essa discussão. Porém, essa discussão sobre o parlamentarismo e presidencialismo, ela esteve presente na Constituinte. E esse acervo a gente tem. Só que é um acervo arquivístico.
Então, eu vou pedir licença para também falar um pouco sobre o arquivo e sobre esse acervo. Quer dizer, existe no Museu da República uma coleção chamada Coleção Memória da Constituinte. Uma coleção muito interessante. Existem 3 objetos dessa coleção que fazem parte, compõem o acervo museológico. E essa coleção entrou para o museu em 1990. Foi quando a Fundação Pro Memória foi extinta. E ela é toda formada de documentação, ou predominantemente formada, né, de uma documentação sobre a participação da sociedade na Constituinte. Porém, quer dizer, eu tenho que tomar cuidado, porque eu adoro essa coleção, mas ao invés de falar sobre ela, eu vou falar de um ponto importante. Parte dessa coleção é toda a documentação que foi produzida durante a comissão, o funcionamento da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais. É uma comissão que foi criada em 1985, foi criada pelo Sarney, que a gente sabe que assumiu a presidência no lugar do Tancredo Neves. Tancredo Neves foi eleito em 85, indiretamente, e o Sarney assumiu e chamou, convocou essa comissão, criou, que era originalmente uma ideia de Tancredo, ele manteve essa ideia. Comissão dos Notáveis. Uma comissão que foi muito criticada na época. Quer dizer, o que se dizia é que essa comissão ela era uma ação de cima para baixo, uma interferência da presidência da República nos trabalhos constituintes. Né? E o que se desejava era que o anteprojeto constitucional, porque essa comissão foi criada para produzir um anteprojeto constitucional que servisse aos trabalhos constituintes, que iam ser instalados em 1987. A comissão foi criada em 85. Pois bem, houve muitas críticas na época em função das pessoas não quererem que um grupo de notáveis construísse o projeto que fosse o projeto modelo da Constituição que se pensava em organizar na época. Mas acabou que entre defesas e críticas, a comissão foi formada, e um ano depois, o trabalho resultante dessa comissão, e aí eu sou obrigada aqui a fugir um pouco do assunto e dizer que durante o funcionamento da comissão, eles acabaram, por pressão da sociedade, abrindo espaço para a participação da sociedade nos trabalhos dessa comissão, né? Então, foram à televisão, chamaram a sociedade para enviar mensagem, enviar sugestões, críticas e cartas, e não só fizeram audiências públicas, enfim. Ao final desse trabalho, o texto pedia pela adoção do parlamentarismo, sugeria, né, a adoção. E o Sarney, inclusive, sequer enviou ao Congresso. Ele que criou a comissão, ele foi um dos defensores mais aguerridos dessa comissão, e no final, muitos dizem que é porque a ideia de adoção do parlamentarismo ia contra ambições pessoais e presidencialistas do Sarney naquela época. Outros dizem que não. Dizem que o Sarney acordou, entendeu que não teria que ser um projeto, um anteprojeto feito por um grupo de elite. O fato é que essa discussão está presente no acervo. Mas está presente no acervo com a vitória do presidencialismo. Quer dizer, está presente no acervo, o acervo também expressa isso. E aí, eu acho que não é à toa que expressa isso. O Museu da República é um museu nacional, né? E todo o acervo, isso a gente conversou aqui no comecinho, ele é formado a partir de sentidos presentes na sociedade. Quer dizer, o que instrui a formação de um acervo é você valorizar esse acervo como patrimônio cultural. Então, eu acho que o presidencialismo ele é valorizado, sim, no acervo do Museu da República. E acredito que na sociedade. Quer dizer, houve um plebiscito já, né? E dois um atrás, e na época do Jango, né? E outro. E a gente vive o presidencialismo. Mas, de qualquer maneira, agora já respondendo mais diretamente a pessoa que
que está participando com a gente, né, dividindo a preocupação com a gente sobre o patrimônio cultural e os seus sentidos culturais, quando eu digo que o presidente da República ele tem importância, isso fica claro, inclusive, no entendimento, por exemplo, fora Temer, né, que é dito, né, a personificação do governo na presidência da República, ela é grande no Brasil. Né? Até hoje, no senso comum, as pessoas conhecem pouco, é mais importante do que o Congresso, do que as decisões do Legislativo. Talvez não para alguém que estude, entenda profundamente quais são os meandros, mas muita coisa inclusive, atribuída ao presidente quando ele é contra, né? Por exemplo, o salário mínimo, quando foi aprovado em 94, você ter aumentos regulares com ganhos reais do salário mínimo, isso foi contra o PSDB, que era presidente na época, e que dizia que não, que isso ia atrapalhar, ia levar à inflação. Quer dizer, isso foi uma conquista do Congresso, né, que agora se perdeu de novo. Mas, mas a ideia é que o presidente, que faz nesse sentido que eu falei da força da presidência como no imaginário político. Alguém do auditório quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Senão eu vou fazer aqui uma observação. De fato, é o Museu da República, né? Ele conta a história justamente da República, mas você falou na sua apresentação que o mundo dos trabalhadores ele passa um pouco pelo olhar dos presidentes também, né? Então, acho que isso é interessante, que o culto ao presidente, ele acaba usando o trabalhador para fazer esse culto. Então, eu queria saber de que forma você, na parte da pesquisa histórica, consegue identificar isso no acervo museológico. Algumas peças aí você até mostrou. Aí eu queria saber, a partir da sua pesquisa, um pouco mais de detalhamento sobre essa questão. Como o acervo museológico conta essa personificação presidencialista que você acabou de dizer? Então, o acervo, quando o acervo é um acervo privado, ele passa pelo filtro do doador, que seleciona o que ele quer que se transforme em memória preservada e o que ele quer eliminar. Então, de modo geral, o que vem de doação no acervo privado, comumente, são acervos que colocam o titular bem na fita. Essa é uma preocupação. E o que acontece no acervo do museu é que você tem, primeiro, muitos retratos. Os presidentes e outras autoridades aparecem bem na foto. Isso. E os presidentes e outras autoridades aparecem nesse acervo ao lado dos trabalhadores. Isso é uma recorrência no acervo, quando você olha. Há outras questões. Há também, é muito comum associar a vida pessoal do presidente objetos que são objetos sofisticados. Quer dizer, uma forma de afirmação social também, de colocar os titulares posicionados ao lado de setores socialmente privilegiados da sociedade. Agora, a questão dos presidentes e de outras autoridades sendo aclamadas pelos trabalhadores de diferentes maneiras, isso aparece com doações. Para dar um exemplo de Getúlio Vargas, que fuja de uma homenagem institucional, de um sindicato, que fuja disso, você tem peças que foram... Eu nunca vi um acervo privado em nenhum lugar do mundo. Eu sou ratinha de museu, eu adoro museu, e trabalho com pesquisa, então eu gosto disso. Eu nunca vi um titular receber, uma coleção de um titular, receber doações de pessoas tão diferentes. Porque, de modo geral, tem o próprio titular que doa acervo, tem os familiares que doam, e talvez um aqui outro ali.
Getúlio Vargas tem centenas de doadores. Pessoas que colecionam, que têm Getúlio... Aliás, eu convido vocês a visitarem o Museu da República no dia 24 de agosto, que foi o dia do suicídio de Getúlio, no quarto. Até hoje é uma peregrinação. Tem gente subindo a escada de joelhos. Você tem gente chorando. Quer dizer, o Getúlio, como pai dos pobres e pai dos trabalhadores, é uma força que eu acho que eu nem preciso me alongar tanto para dizer. Né? O mais importante é mostrar que no acervo isso aparece. Isso aparece com objetos que exaltam o titular. Eu não sei se era essa a sua pergunta, mas então, quando o titular constrói o seu acervo, ele constrói um acervo que o valoriza. Né? E existe essa marca no acervo, que é a marca dele ser qualificado e legitimado pelo trabalhador. E nesses acervos, vocês têm apenas acervos de presidentes ou de trabalhadores e sindicatos, por exemplo? Não. O Museu da República conta a história dos presidentes. Dos presidentes. Quer dizer, se o sindicato doa ao presidente, o nome da coleção é o presidente. Por isso que eu chamei a atenção para a importância também. Porque quem organiza o acervo cria portas e janelas para você abordar esse acervo. Né? Por mais que o pesquisador tenha liberdade, e tem, né? Por mais que um sentido original, um desejo de passar, de fortalecer uma ideia com a criação do acervo não está garantido, porque cada pessoa olha para aquele acervo a partir dos seus próprios códigos culturais, de suas experiências, de modo que vai dar o sentido que lhe parece mais razoável. O fato é que se você organiza um acervo que tem nomes de presidentes, isso tem que ter algum significado. Isso tem história também. Não é um significado que está sendo revisto. Não sei se tem tempo para falar disso aqui, mas o Museu da República, o perfil do Museu da República está mudando. Quer dizer, o Museu da República nasce como um braço, uma seção do Museu Histórico Nacional, né, que foi criado em 22. Ele já nasce no Palácio do Catete, mas ele é uma divisão. Ele tem esse nome, Museu da República, mas ele, na verdade, ele é museu histórico. Ele é só uma divisão. E nasce com todos os sentidos com que o Museu Histórico Nacional nasceu. Eu vou fazer um livro agora sobre isso, tá? Vai sair agora. Foi um trabalho de pós-doutorado que eu fiz. E que isso vai mudando em diálogo com debates mais contemporâneos sobre as práticas museológicas. Né? A nova museologia social, quer dizer, tudo isso influencia na forma de atuar com os acervos. Então, os perfis mudam também. Você passa, não é eliminar o outro perfil. É porque a Ana Ludmila está bem interessada na sua palestra, ela fez uma outra pergunta. Ela perguntou, então, tem a ver com o que você está dizendo, que se o acervo, então, se torna, de alguma forma, uma narrativa. Então, Ana Ludmila, eu acho que, sem nenhuma dúvida, a formação de um acervo constitui uma narrativa. Constitui uma narrativa e é instruída por sentidos e percepções e visões de mundo. Um acervo, ele não nasce descolado de visões de mundo. O que não significa que essas visões, depois que ele nasce e que ele começa a circular e a ser visto e estudado, que essas visões de mundo vão ser necessariamente reforçadas. Isso não está garantido. É muito importante, por exemplo, se o acervo de um museu é um acervo elitista, quer dizer, elitista, eu estou usando esse termo dizendo expressivo da experiência e da trajetória da elite, né, dos setores da elite. Se o acervo é elitista, significa que o museu é elitista? Não. Por quê? Porque o acervo preservado, ele é preservado, ele é a matéria-prima de ações que ocorrem no museu, de pesquisas, de trabalhos educativos. E quando você trabalha o acervo, você pode desconstruir esses sentidos originais. Você contextualiza o acervo. Você vai perguntar, você pega uma coroa de um rei, e você diz, quem usa essa coroa? E quem não usa? Por que
identificar, e você contextualiza o acervo. E isso... Agora, por outro lado, e aí eu tenho que tomar cuidado de estar falando isso aqui em rede, porque isso não significa que trabalhar a diversidade de memórias não é importante. Quer dizer, de fato, se você tem um acervo elitista, necessariamente a instituição não é. Né? Você tem uma história para esse acervo ser elitista e é importante a gente conhecê-la. Não é? Agora, por outro lado, então, não é fundamental que o acervo seja um acervo engajado no movimento social para que o museu seja um museu preocupado em construir uma sociedade melhor e socialmente mais justa. Não é fundamental. Mas, por outro lado, é importante, sim, a gente pensar que a representação da República, ela deve ser, no aspecto próprio de produção do acervo, ela deve ser a mais diversa possível e expressiva da diversidade social. Sabe por quê? Porque o esforço de construir um acervo diverso, ele tem a ver com o esforço de lutar pelo direito de cidadania. Porque a universalização da cidadania, ela não diz respeito só a questões de ordem econômica. Ela tem a ver com o fato de que setores da sociedade são marginalizados, são esquecidos, são invisibilizados. Ou seja, não há sequer interesse na sua representação simbólica e na preservação de suas memórias. Então, isso é importante, sim. Mas isso não é uma condição para se constituir um museu combativo. Ótimo. Obrigado. Explicou bastante. Queria saber se alguém ainda tem alguma colocação. Se não, eu acho que a gente pode encerrar aqui a interessante apresentação. Temos outros depois desdobramentos, é interessante. Aproveito agora, Carolina está ali, a coordenadora da CORD. A gente tem aqui uma equipe justamente de documentos privados, né, arquivísticos, que são doados ao Arquivo Nacional. E na sexta-feira a gente vai ter uma mesa de 1 às 5 horas, a senhora está convidada a participar, trazer a experiência do Museu da República, para discutir justamente uma política de acervo para a instituição, que é justamente isso, né? Muitos também acusam o Arquivo Nacional de ter um acervo elitista, mas isso não necessariamente torna o Arquivo Nacional uma instituição elitista. É a partir do uso que se faz desses acervos. Né? Então isso é muito interessante, sua colocação foi muito boa para justamente fazer essa diferenciação. Porque o acervo... Ele é um elemento, um objeto que ajuda a entender sobre a vida, mas ele não fala por si. Né? É preciso pesquisar, inseri-lo no contexto. Essa narrativa é do próprio acervo e também de quem trabalha em cima desse acervo. Claro. Né? Então é isso. Eu agradeço muito, professora Maria Helena Versiani, e os que estiverem presentes podem pedir seus certificados pelo certificados@n.gov.br e... Gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria, já que a gente está concluindo, quando eu sair daqui, hoje eu vou para um outro seminário, que é como o Arquivo em Prosa, aqui do Arquivo Nacional, que é muito bacana, né? Arquivo Nacional, que, aliás, é uma instituição que eu represento, não, que eu prezo muito, respeito muito. Né? E tem também lá no museu hoje, eu vou sair daqui e vou direto para lá, uma jornada republicana, é a última do ano. Convido a todos também a participar. Vai ser uma jornada especial, eu acho, porque é sobre a censura na arte. Vai ter uma palestra de os dois debatedores são craques no assunto, referências no que eles vão trazer. E um deles vai falar da censura na MPB com audição comentada. E ele conhece muito, tem uma produção muito farta na área das ditaduras no Brasil e na MPB. E o outro é o Mário Chagas, esse é o Alberto Nobre da Silva, que escreveu O Sinal Fechado, um livro belíssimo, e o outro é o Mário Chagas, que vai falar sobre a censura e museu e censura, essa dobradinha que está aí no calor do debate, por conta do Queer Museu. Estão todos convidados. Então, obrigado e até a próxima, professora. Agradeço também quem estava assistindo e participando online. Valeu.